Olá, sejam bem-vindos aqui ao Ministério Online Peniel. Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. Meu nome é Michele e hoje, gente, eu estou trazendo para vocês nesse vídeo um alerta muito importante para que você não continue sendo enganado e que você também possa compartilhar esse vídeo para alertar outras pessoas também. Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e continue aqui comigo no Ministério Online Peniel, ok? Então, gente, hoje é um alerta sobre questões financeiras na igreja. Ano passado, eu encontrei uma pregação na internet e isso me trouxe uma memória de duas experiências que eu vivi aqui na minha cidade a respeito de pregações que foram manipuladas para extorquir as pessoas. E essa pregação que eu vi na internet estava muito bem estruturada, numa igreja muito bonita, mas, infelizmente, o fim dela não foi um fim bíblico, não foi um fim bonito, como gostaríamos que acontecesse, sabe? Infelizmente, gente, se a gente não estudar a palavra de Deus a fundo, ter leitura bíblica diária, procurar conhecer a Deus a cada dia, o inimigo de nossas almas vai continuar usando muitas pessoas para nos enganar. Nós precisamos vencer a maldade do nosso coração, que muitas vezes foca muito no material e esquece, do verdadeiro objetivo do cristão, que é ter um relacionamento íntimo com Cristo Jesus. A Bíblia mesmo diz que o povo perece por falta de conhecimento. Infelizmente, eu quero deixar esse alerta para vocês. Olha, estudem a palavra, porque quando as pessoas têm preguiça de estudar a palavra, falta conhecimento e elas são enganadas mesmo e muitas vezes conduzidas até mesmo para fora da presença do Senhor. O objetivo aqui nesse vídeo não é ficar expondo nenhum pregador, não é ficar atacando ninguém, mas eu preciso atacar esse ensino enganoso que eu vi e que eu já presenciei aqui na minha cidade, pessoalmente, em duas igrejas que eu também não vou citar o nome, para poder, preservar essas igrejas, porque na época realmente deu para ver que não era culpa da liderança da época. Eles também foram enganados, por isso que precisamos estar atentos. As coisas aconteceram e a liderança só foi perceber o engano no final da pregação. Eu quero que vocês tenham discernimento, eu quero que vocês tenham conhecimento para que vocês não venham perecer, como a Bíblia fala, que meu povo perece por falta de conhecimento. Infelizmente, práticas enganosas têm entrado dentro das igrejas e têm sido cada vez melhoradas para que elas fiquem cada vez mais sutis. Elas têm sido apresentadas como se fossem de Deus e não são, porque são práticas enganosas que usam a palavra de Deus. Então, se você não tem conhecimento, se você não está firmado na rocha que é Jesus Cristo, você acaba sendo enganado. Então, tem que estar muito atento, fazendo como os bereanos faziam, que Paulo elogiou os bereanos, porque tudo que Paulo pregava, eles ficavam ali analisando nas escrituras, sabe? Conferindo mesmo se ele estava falando a verdade da palavra de Deus. Eu estava ali, gente, assistindo uma pregação de uma pessoa até que eu gostava de acompanhar. Só que essa pessoa que eu acompanhava, eu via muitos posts no Instagram, via essa pessoa em muitos podcasts. Eu nunca tinha parado para assistir uma pregação dessa pessoa. Eu não sei se essa pessoa prega o tempo todo assim. Mas naquele dia eu fiquei muito decepcionada, porque eu não esperava que essa pessoa fosse ter essa atitude, sabe? Porque pelos posts e pelos podcasts, parecia que ela tinha conhecimento suficiente da palavra de Deus para não cair nesse engano também. Vocês precisam analisar tudo que eu falo aqui no canal conforme as escrituras. Não é porque eu falei que é uma verdade absoluta. A verdade absoluta é a palavra de Deus. Vocês precisam avaliar o que eu falo, vocês precisam avaliar conforme a luz da palavra todas as pessoas que vocês escutam. E eu fiquei bastante incomodada, porque eu vi que essa pessoa estava pregando sobre prosperidade, que é um tema bastante pertinente para fim de ano, Chega fim de ano, estamos na perspectiva do início do ano novo. Muitas vezes estamos passando por problemas, Dificilmente você encontra uma pessoa que não tem passado por problemas financeiros no Brasil. Então, geralmente a gente quer sim uma vida material um pouco melhor, mais próspera. A gente quer ganhar nosso dinheiro, pagar as nossas contas, realizar alguns sonhos. A pregação foi muito emocional voltada para isso. Não, eu não posso falar que é errado a gente pedir bens materiais a Deus, principalmente quando a gente precisa muito. Eu não considero isso um erro, mas a gente tem que tomar cuidado com pregações que mexem muito com as nossas emoções, com as nossas necessidades, sabe? Porque isso pode conter manipulação para atingir um objetivo final. E aí, o que eu achei interessante nesse culto que estava tendo é que esse pregador, e me pegou de surpresa, que eu não esperava, e começou a falar que Deus tinha dado uma palavra para ele,
que iria abençoar a vida das pessoas, trazendo prosperidade, que a autoridade estava com ele para trazer essa prosperidade financeira para a vida das pessoas. Ele se colocar numa situação muito poderosa, sabe, naquele poder de liberar uma bênção para as pessoas confiar naquilo que Deus tinha dito para ele. A palavra de Deus, ela não impõe dessa forma, sabe? Deus tem bênçãos para nós, mas nós temos que ter cuidado como trazemos isso para as pessoas, sabe? E aí ele falou que Deus tinha dado uma palavra para ele e abençoar o povo. E ele começou a falar sobre isso para pessoas crerem que Deus deu uma palavra para ele abençoar o povo. Eu creio que isso pode acontecer, eu creio que Deus pode dar para nós que estamos aqui ministrando a palavra de Deus, uma palavra para abençoar a vida das pessoas. Eu acredito que cada vídeo que eu faço é para abençoar a vida das pessoas, mas isso não me coloca numa posição de ser tão poderosa quanto Deus. E ele me trouxe essa sensação de que ele era tão poderoso quanto Deus ele. E o que eu achei interessante é que ele falou assim, que Deus tinha dado uma palavra para ele, para abençoar a vida das pessoas, e que ele ia orar para as pessoas serem abençoadas no final. Mas que para essas pessoas receberem a oração para serem abençoadas no final, essas pessoas deveriam entregar uma semente, plantar uma semente ali, levar lá na frente essa semente. E essa semente, gente, é dinheiro. É uma oferta em dinheiro, uma quantia em dinheiro. Geralmente, quando essas propostas vêm dentro da igreja, da pessoa entregar a semente, entregar algo precioso para receber uma bênção de Deus em troca, é para entregar muita coisa mesmo, não é para entregar uma oferta de R$5. E essa semente, como eu disse, era o dinheiro. E ele disse que essa semente teria um DNA espiritual e que ao plantar essa semente lá, você entregando essa semente, você entregando esse dinheiro, entregando esse bem, entregando essa oferta, você estaria plantando no reino de Deus para colher no ano novo. E eu achei isso muito estranho, porque parece que você está comprando uma bênção, parece que você está sendo supersticioso e você está condicionando Deus. Deus, eu te dou o dinheiro, mas você me dá muito mais de volta, tá bom? Aí ele disse que a pessoa deveria pedir a bênção que ela precisava de Deus e entregar a semente para receber essa bênção. Disse também que quem não participasse, quem não ofertasse ali, não aproveitasse para plantar essa semente, iria perder. Aí eu já vejo a manipulação acontecendo aqui. Porque imagine você visitar uma igreja, chega no final do culto, a pessoa fala que se você não ofertar, não participar ali, não for lá ofertar para receber a oração da palavra que Deus deu para ele, você vai perder, você não vai ser abençoado. Imagine um pobre entrando naquela igreja, uma pessoa que está endividado, desempregado, falando, então não tem jeito para mim, não tem solução para mim, eu não tenho dinheiro para ofertar, não tenho dinheiro para plantar semente, Deus não vai me abençoar nunca. Olha só a situação. Então você vê que é um discurso que não bate com a palavra de Deus, que não respeita a dificuldade e a luta das pessoas. E falou assim, olha, não é para comprar bênção não. Isso daqui não é compra, porque Deus não precisa de nada de nós. Não precisa de nada que vem de nós. Isso aqui não é compra não, isso aqui é fé. Mas como assim ele descreve exatamente uma troca, uma compra e depois fala que não é? Ele se contradiz, porque a partir do momento que eu falo, para você receber uma bênção, você precisa entregar uma oferta, uma semente, ter fé e receber a palavra que Deus me deu, receber a oração que eu vou fazer por você, isso é uma troca. E isso não está em lugar nenhum na Bíblia, que para a gente ser abençoado, a gente precisa fazer essa troca com Deus. Deus não é empreendedor, ele não tem um comércio para que eu chegue lá e faça uma troca com ele, faça uma compra. Ah, Jesus, eu quero comprar um carro, então eu vou te dar uma oferta de R$1.000 para comprar esse carro novo. Não é assim que Jesus funciona, não é assim que Deus funciona, né? E aí ele completou que essa oferta era uma primícia que ao plantar naquele dia seria colhido, né, neste novo ano, né? Muitas igrejas falam muito de primícias, essa questão de você tem que entregar as primícias, tem que entregar uma oferta muito gorda para a igreja para poder ter um retorno de Deus, para poder ser abençoado. Eu acho isso muito suspeito. Eu não participo disso não. E ali, quando ele completou todo esse discurso, falando ainda, né, que não podia ter dúvida, que se a pessoa estava duvidando, Deus não ia fazer nada, né, que era preciso ter fé. Já estava ali querendo combater uma pessoa que estivesse questionando o que ele estava pregando.
né? Então eu achei isso muito estranho. E ali, quando eu vi todo esse discurso, né, da semente em troca de uma bênção, eu vi que isso não era de Deus, que isso é uma manipulação emocional e espiritual para que, né, a igreja receba ali as ofertas das pessoas, receba o dinheiro das pessoas. E eu fiquei, gente, tá muito difícil para mim fazer esse vídeo, porque realmente eu gostava muito desse pregador. E eu sempre acompanhava ele. E eu tô muito decepcionada de ver ele tomar uma atitude tão antibíblica, tão fora da Bíblia. Esse vídeo está doendo para mim. Mas eu preciso alertar vocês, sabe? E tudo isso que ele fez, que ele trouxe, é muito perigoso, é muito antibíblico. E para mim tá assim muito doloroso, muito inaceitável ver uma pessoa com tanto conhecimento da palavra de Deus cair nesse engano, nessa tentação de querer mais e mais e mais ofertas e dinheiro por parte da igreja, trazendo um discurso totalmente manipulado, antibíblico no final da pregação. Então eu quero contar aqui para vocês também as outras duas experiências que eu tive aqui na minha cidade. Eu estava membro de uma igreja e nesse dia tinha sido convidado um pregador de fora. E um pregador que parecia muito avivado, que era muito assim impetuoso para poder pregar, muito dinâmico para poder pregar. E ele estava pregando em cima da passagem de Gênesis 22, se eu não me engano isso, de Gênesis 22, que fala ali, né, onde Abraão foi sacrificar o seu filho a Deus, porque Deus tinha pedido isso. E ele foi manipulando toda a pregação ali, trouxe uma pregação muito emocional, né, que a gente tinha que, para receber de Deus, a gente tinha que entregar para Deus aquilo que era o nosso bem mais precioso e tinha que entregar, e foi manipulando de um jeito que no final da pregação as pessoas estavam entregando carro, moto, joias, aparelho de som. Isso foi bastante tempo atrás, tá? Mais de 10 anos atrás, para vocês terem uma noção que esse tipo de engano está na igreja há muito tempo. E no final das contas, ele foi pregando e eu fui me sentindo incomodada porque eu fui vendo que aquilo não estava baseado na palavra de Deus, porque ele usou essa passagem para condicionar que se eu quero receber uma bênção de Deus, eu preciso entregar muito para Deus, eu preciso entregar o que eu tenho de maior valor para Deus e valor material. E ali tinha outras pessoas da minha família ali, a gente trocava uns olhares, eu não estava me sentindo bem. E quando ele começou a abrir um pouco o jogo mesmo, assim, falando que a pessoa tinha que entregar, que era, se entregasse ali a oferta, Deus ia abençoar, Deus ia multiplicar, os problemas financeiros das pessoas iam ser resolvidos, e eu vi as pessoas entregando, tirando anel do dedo, cordão de ouro, muito dinheiro, assim, todo o dinheiro que tinha na carteira, entregando chave de carro, moto, gente, foi uma coisa assim absurda, aquele boom assim de gente lá, entregando um monte de coisa. Eu levantei para vir embora. Eu não aguentei ficar até o fim, levantei para vir embora. Eu tava descendo assim para sair da igreja e vi uma pessoa da cidade subindo com um aparelho de som para poder entregar. Então foi uma coisa assim absurda. E depois eu fui numa outra igreja visitar e tinha um outro pregador lá com o mesmo tipo de pregação. E no final as pessoas estavam lá entregando suas joias, seus bens para poderem receber a bênção de Deus. Então foi toda uma manipulação feita em cima da passagem ali de Abraão e Isaac, né? Foi toda uma manipulação feita ali, né, com base em Gênesis 22, para que as pessoas pudessem entregar o dinheiro, entregar seus bens em troca de uma bênção de Deus. E eu quero deixar um alerta muito grande. Tudo que você tem que entregar algo para receber algo em troca, não é bíblico, não é da parte de Deus. Muitas vezes as pessoas participaram ou participam de outras religiões, né? Tem outras crenças. Nessas crenças você precisa entregar algo para receber algo. Eu vi até mesmo uma pessoa que eu gosto de acompanhar no Instagram, ela viajou para um determinado país, visitou um templo, para ela receber uma mensagem de bênção no templo, ela teve que dar um dinheiro lá. E aí ela recebeu a mensagem de bênção. Muitas religiões que não são cristãs, eu não sei se todas, porque eu não conheço todas, mas muitas religiões que não são cristãs, você precisa dar algo para receber algo em troca. Tá? Mas o cristianismo não é assim que funciona. Então, se você está vendo algo do tipo acontecer dentro de uma igreja cristã evangélica,
Isso não é bíblico, não é da parte de Deus. Com Deus não fazemos troca, tá? Não fazemos troca. Esse tipo de ensino, gente, como eu mostrei para vocês, eu presenciei na minha cidade há muitos anos atrás, vi no YouTube recentemente, no ano passado. Esse tipo de ensino não é novo. Ele é muito comum, tá? Nas igrejas. Eu não vou citar corrente teológica, porque as igrejas que eu fui não eram neopentecostais que aconteceram isso, tá? Então muita gente acusa o neopentecostalismo, mas as igrejas que eu vi acontecer isso não eram igrejas neopentecostais. Então isso pode acontecer numa igreja reformada, numa igreja pentecostal, numa igreja tradicional, pode acontecer em qualquer igreja. O engano pode atingir qualquer pessoa, gente, qualquer igreja. Esse ensino de espiritualizar o dinheiro, associando ofertas a milagres financeiros e condicionar bênção à entrega de valores, isso não é bíblico. Isso é anti o evangelho. Prometer bênção em troca de oferta, isso é você criar um amuleto religioso dentro do cristianismo, coisa que não condiz com o cristianismo. É ensinar que se você planta um dinheiro para colher milagre, isso é superstição. E muitas pessoas são supersticiosas. Elas até creem em Deus, mas elas não abrem mão das simpatias, da superstição, das coisas que elas podem fazer para serem abençoadas, dos rituais que elas podem fazer para serem abençoadas, e isso não está de acordo com a fé bíblica cristã, ok? Colocar medo dizendo quem não der, quem não participar, quem não plantar a semente vai perder. Isso é chantagem emocional, é chantagem espiritual. E a Bíblia condena esse tipo de prática. Teve um caso onde Simão tentou comprar o poder de Deus com dinheiro. A resposta de Pedro para ele foi a seguinte: que o seu dinheiro seja destruído com você, pois pensa que o dom de Deus pode ser comprado. E ali Simão estava tentando comprar o dom, o poder do Espírito Santo que estava sendo manifestado na vida de Pedro, na vida dos apóstolos. Mas isso serve, gente, para todas as coisas. Se eu estou querendo comprar algo de Deus, uma solução para o meu problema, Deus, eu quero a solução do meu problema, eu vou te dar isso, você resolve. Não, gente, isso não é bíblico. Não adianta colocar as palavras bonitas, usando versículos bíblicos. Não adianta, gente, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Gente, tome muito cuidado com isso, porque as coisas de Deus são sérias e as consequências vêm. Tá? Eu acho que se hoje Pedro estivesse nas igrejas vendo tudo isso acontecer, ele diria a mesma frase também. Porque não se pode comprar nada de Deus, gente. Não se pode comprar nada de Deus. Nós nunca fomos capazes, de pagar pelos nossos pecados, quem dirá pagar por uma bênção, por uma solução financeira. Outra coisa que é extremamente séria neste caso é dizer que a semente tem um DNA, para trazer peso, sabe? Irmãos, não existe isso na Bíblia, não existe essa questão de semente, de dinheiro ser uma semente que tem DNA. Dinheiro não tem DNA espiritual. O nosso dinheiro, a nossa oferta, ele não programa o céu para trazer uma bênção de volta. Deus não está preso a esse tipo de situação, sabe? Deus não depende da gente ofertar algo, dar algum dinheiro em busca de algo em troca. A semente é a palavra de Deus. Quando Deus explica lá a parábola do semeador em Lucas 8:11, diz: esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Então, quando Deus fala, da semente é da palavra de Deus. Pode representar bênçãos em alguns momentos, dependendo da situação? Até pode, De repente você tá ali orando, pedindo, clamando a Deus, para Deus te socorrer, para Deus te abençoar em algo. Isso é uma semente em oração que você pode estar plantando. E se tudo aquilo que pedimos estivermos de acordo com a vontade de Deus, Deus vai atender. Se estiver nos planos de Deus, Deus vai atender, Mas Deus olha para a nossa necessidade, para a nossa vida, para a nossa obediência a Ele. Ele não quer que a gente fique fazendo troca. Levar as nossas petições a Deus é uma coisa totalmente diferente de querer comprar as bênçãos de Deus. O pastor também, que eu estava vendo pregar, disse que a pessoa não deveria murmurar, não deveria criticar, nem duvidar, para que essa pessoa pudesse ser abençoada e receber a palavra que Deus deu para ele, receber a oração. E isso é muito sério, porque isso anula o discernimento da pessoa. Porque se a pessoa está ali mais ligado, fazendo uma análise do que o pregador está falando com a palavra de Deus, ele vai começar a discernir, ele vai começar a resistir. E ele não vai querer entregar o dinheiro. Então, a pessoa já lança essa frase: olha, não pode questionar, não pode duvidar do que eu estou falando aqui, porque isso é de Deus, foi Deus que falou comigo, foi Deus que me deu, Deus que mandou orar para vocês, Deus que mandou falar para vocês entregarem semente. Então, gente, isso não é correto. Tá? Isso é para anular o discernimento e a pessoa ficar ali no engano e entregar o dinheiro que a pessoa quer receber, sabe? Então isso não está certo, não. Isso é impedir a pessoa de pensar, de questionar,
de examinar. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário. Ela diz para a gente avaliar o que é dito, que está lá em 1 Coríntios 14, 29, para a gente examinar tudo em 1 Tessalonicenses 5, 21. A gente precisa analisar tudo, reter o que é bom. E o que é bom, Michele? O que é bom é o que está na palavra de Deus. Não é aquilo que o homem, que o ser humano está impondo para nós. O que é correto, o que é puro, ali os dons do Espírito, a palavra de Deus, isso a gente tem que reter. Agora, essas vontades, esses enganos que o homem traz para nós, isso a gente não tem que acolher isso na nossa vida, não. Então, quando um líder espiritual, ele precisa impedir o questionamento para validar a sua prática, isso já mostra que tem algo errado ali. Todo bom líder que está realmente firmado na rocha que é Jesus Cristo, ele não tem medo de ser avaliado, ele não tem medo de ser questionado. E aí, gente, eu quero dar um exemplo para vocês. Eu cresci numa igreja, eu sou de um berço cristão, né? Eu nasci dentro da igreja praticamente, né? Eu lembro que nessa igreja as ofertas eram entregues antes da pregação. E por que isso é importante eu trazer aqui para vocês? Porque nessa pregação onde houve a manipulação para poder receber o dinheiro, as ofertas foram pedidas no final. Por que isso acontece? Porque você pode usar a palavra de Deus de forma mal interpretada, manipulativa, cheia de PNL, com coisas de hipnose, controle mental, controle emocional, e você distorcer um monte de coisa trazendo palavras muito bonitas, que parecem muito bíblicas, mexer extremamente com as emoções e com as necessidades das pessoas, para no final conseguir arrecadar o dinheiro que precisa, o dinheiro que quer arrecadar das pessoas. E isso é manipulação. Isso não é uma entrega de oferta, de gratidão, de amor a Deus verdadeira. Por isso é importante você ver essa diferença. Na igreja a qual eu sou membro atualmente, é a mesma coisa. A gente entrega as ofertas antes da pregação, porque a nossa oferta ela tem que ser entregue livremente e não com base na manipulação de uma mensagem, sabe? Então a palavra ela tem que nos alimentar, ela não tem que nos manipular para atingir o objetivo final do pregador ali, que é receber o dinheiro ou qualquer outro objetivo, sabe? Então nessa igreja e na igreja, né, hoje também que eu frequento, as pessoas davam e dão o dinheiro que decidem em seu coração, né? Mas não aquilo que foi solicitado e manipulado por um pregador. Hoje muitos colocam a oferta depois da pregação porque eles sabem que a pregação que eles formularam vai mexer com a emoção, com as necessidades das pessoas. E isso não é obra do Espírito Santo, gente, isso é técnica de manipulação. Em 2 Coríntios 9, Paulo diz o seguinte: cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribua por relutância ou por pressão. Deus ama quem dá com alegria. E eles usam muito esse pedaço aqui, Deus ama quem dá com alegria, como se fosse algo assim: se você está ofertando com alegria, Deus vai te abençoar com rios e rios de dinheiro, Deus vai te abençoar aí com tudo aquilo que você deseja, com tudo aquilo que você quer, mas não é assim que isso funciona. Vou trazer isso no próximo vídeo, tá? E quando Paulo fala aqui, não contribua por relutância ou por pressão, nós temos que entender que essa pressão aqui, ela nem sempre é uma pressão que você vai perceber logo de cara. É uma pressão manipulativa. A manipulação, gente, ela vem mascarada de verdade da palavra de Deus, vem mascarada de amor, vem mascarada de coisas boas, vem mascarada de algo que possa atender às suas necessidades, vem mascarado de algo que mexe com as suas emoções. Essa pressão aqui não é algo que é muito facilmente visível, ainda mais para um povo, para pessoas que não têm conhecimento, que elas só confiam em tudo que o pregador fala, não leem a Bíblia, não analisa nada, não tem discernimento para nada, vai cair mesmo, feito um peixe no anzol facilmente, tá? Então, se existe pressão, não é oferta bíblica. Se existe medo, não é oferta bíblica, gente. Se a pessoa coloca medo para você, se você não ofertar, você vai perder, sabe? Isso não é de Deus, isso não é da parte de Deus, isso não tem base bíblica. A maior mentira dessa teologia é a ideia de que eu faço algo e Deus faz algo em resposta àquilo que eu fiz. Isso é uma teologia de troca. Isso não é a teologia bíblica correta, tá? É como se você chegasse no supermercado para comprar algo. Você pega a mercadoria, você entrega o dinheiro, você tem o direito de ficar com a mercadoria. Mas não é assim que Deus funciona, tá? No Evangelho, na Bíblia, no Evangelho verdadeiro, Deus nos abençoa porque Ele é bom. Deus cuida porque Ele é Pai. Deus supre as nossas necessidades porque Ele nos ama. E a graça é de graça, ela não é barganha. Então, tudo que Deus tem para nos dar não é através de troca, de mérito. Ele faz porque Ele nos ama. Ele não faz por barganha.
Jesus nunca condicionou o milagre à oferta. Os apóstolos nunca condicionaram bênção a dinheiro. A igreja primitiva nunca vendeu milagres. A única coisa que Deus espera é um coração sincero e não a carteira aberta ali para você dar uma oferta generosa achando que vai receber alguma coisa em troca. Eu não estou dizendo aqui que você ofertar e dizimar não é bíblico. Eu sou a favor dos dízimos e das ofertas, sim. Todo pastor, todo líder, todo pregador, ele jamais deve manipular a Bíblia, manipular a palavra de Deus para mexer com as emoções das pessoas, mexer com as necessidades das pessoas e vir pedir algo lá no final que não condiz com a palavra de Deus. Isso não é bíblico. É em relação a isso que eu sou contra. O que não é bíblico é usar a oferta como moeda espiritual. Ofertar é um ato de amor, de gratidão, de generosidade. Não há compra de milagres, não há compra de solução para o meu problema, para a minha dor. E se você já caiu nesse tipo de manipulação, fique em paz. Deus não te rejeita. Eu falo para você, arrependa-se, né, da sua ignorância, da sua falta de discernimento, da sua falta de busca e de análise mais profunda da palavra de Deus, que Deus está de braços abertos para te receber, para te acolher. Ele não vai te condenar, ele te chama para a verdade. E por isso eu falo, orem sempre, orem muito, estudem a Bíblia, examinem tudo que é dito, tudo que é falado, toda pregação, todo formato de culto. Vai analisando conforme a Bíblia, conforme a palavra de Deus. Não entregue a sua fé, a sua vida, os seus problemas nas mãos de ninguém. Confie em Deus, que Deus pode te ajudar. Tenha também paciência para suportar as lutas e as provações. Nós precisamos entender que a nossa maior recompensa não está nos bens materiais, no dinheiro que a gente pode ter, na melhoria de vida material que a gente pode ter. A maior recompensa que temos, Jesus conquistou na cruz por nós, que é nos reconciliar com o Pai, nos dar salvação e vida eterna mediante a nossa fé nele. Então nós precisamos focar nisso. As demais coisas Deus pode acrescentar para nós, porque Ele sabe das nossas necessidades. Está em necessidade, está em aperto? Oferte, dizime conforme aquilo que você pode, de coração grato, de coração feliz, de coração aberto, alegre a Deus. E apresente a Deus as suas necessidades materiais, emocionais, espirituais, que eu creio que Ele pode te atender, Ele pode te ajudar, Ele pode te direcionar. Mas não caia nesse golpe da troca, gente. Não tem essa de plantar uma semente para colher uma bênção lá na frente. Isso não é bíblico. É óbvio que, se somos sinceros, generosos com Deus, Deus pode sim nos retribuir em algumas situações, em alguns momentos, quando é da vontade dEle e quando não sai de manipulação, mas sai do nosso coração em amor e gratidão a Deus. Mas não debaixo de manipulação, ok? Fiquem atentos, examinem a Bíblia, estudem, orem, tenha um relacionamento profundo com Deus, uma vida firmada na rocha que é Jesus Cristo, para você não cair nesse engano, tá certo? Eu realmente estou muito triste de ver o pastor que eu gostava tanto de acompanhar fazer esse tipo de coisa. As minhas orações são para que ele possa ser convencido pelo Espírito Santo desse engano, desse ensino errado, desse erro que ele cometeu. Espero que ele realmente se arrependa, porque já pensou conhecer tanto de Deus, tanto da Bíblia, tanto de teologia, influenciar tantas pessoas e no fim da vida ainda perder a salvação? Isso é muito triste. Eu não quero expô-lo e ficar numa guerrilha aqui na internet por views e likes. O que eu quero é a verdade da palavra de Deus para orientar as pessoas e as pessoas saírem do engano. Então é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido, que o Espírito Santo fale mais ao coração de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.